irmãos, boa noite. Graça e paz da parte de Deus por todos. Deus abençoe também os nossos irmãos que nos acompanham através dessa rádio do Biblicolândia e também nos acompanham através das redes sociais do nosso canal. Amém? Aos nossos irmãos que estão nos visitando nesta noite, Deus nos abençoe em nome de Jesus. Hoje estamos com uma quantidade menor de pessoas, porque, como eu digo, a grande maioria esmagadora está no retiro espiritual, aproveitando este recesso, e lá os mesmos estão aprendendo a palavra de Deus, cultuando ao Senhor. Este momento mesmo tem que estar prestando culto a Deus, assim como nós estamos prestando aqui também nesta noite, amém? E que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Meus irmãos, quem trouxe a Bíblia, pegue, por favor, e abra comigo no Salmo 130. Salmo 130, o verso de número 1 ao verso de número 8. Muitas leituras do Salmo hoje aqui, pela noite. Glória a Deus, pela vida dos irmãos, pela vida dos foram chamados por Deus para fazer qualquer congregação ou ao Senhor. Salmos também que trataram a respeito dos nossos pecados, quem é que pode trazer libertação ao seu povo. Glória a Deus pela vida dos irmãos, amém? Salmo 130, o verso de número 1 ao verso de número 8. Todos encontraram? Assentados mesmo, mas em referência à palavra de Deus, estarei fazendo a leitura e os irmãos acompanhem, por favor. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguarde, Senhor, a minha alma tu aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, que é o Senhor da terra, assim fizemos, meu Deus, meu Pai, a leitura da Tua palavra, logo após, ó Pai, os momentos de oração, os momentos de louvor. Gostaríamos, ó Pai, que o Senhor continuasse, ó Pai, falando conosco, através da exposição da Tua palavra. Meu Deus, meu Pai, que vem te eu, Pai, que tu conheça o Senhor, e te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa abrir, ó Pai, a iluminação à nossa mente, para compreender a exposição da Tua palavra. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos aqui diante de um salmo maravilhoso, salmo esse que falou muito ao meu coração. E eu gostaria de deixar um tema nesta noite para que os irmãos pudessem entender um pouquinho aquilo que nós vamos tratar a respeito deste salmo. E o tema é: Cristo redime o seu povo. O tema da mensagem: Cristo redime o seu povo. Meus irmãos, este salmo, quando vamos fazer uma observação de maneira mais tranquila, uma forma ao qual venhamos a observar mais os detalhes da palavra de Deus, nós vamos ver que este salmo é praticamente um salmo anônimo. Nele, nós não vamos encontrar quem foi que o escreveu e nem sequer qual foi a sua data ao qual foi escrito. Apenas sabemos que esse foi um salmo conhecido como salmo de romagem, ou salmo utilizado para todos os momentos que o povo de Israel saía para poder adorar ao Senhor dentro de um templo. Então este salmo é conhecido como salmo de romagem, ou mais conhecido como o Cântico dos Degraus. É interessante também, meus irmãos, que este salmo ele vai ser pertencente aos 7 salmos que nós chamamos de salmos penitenciais. E são eles o salmo de número 6, salmo de número 32, salmo de número 38,
Salmo de número 51, Salmo de número 102, 130 e o Salmo de número 143. E é muito interessante também que este salmo, ele foi um salmo muito importante nas épocas passadas. Tanto é que dentro do saltério, ele é um dos salmos mais amados de se cantar diante do nosso bom Deus. E grandes homens do passado também fizeram uso deste grande salmo. Foram eles Santo Agostinho, Martinho Lutero, João Calvino e John Owen. Homens que procuraram fazer muito uso desse salmo para ensinar o povo do Senhor do passado. Meus irmãos, este salmo praticamente ele vai tratar a respeito da ascensão de um salmista. O que de fato é a ascensão? É o ato ou o efeito de se elevar, ou o ato ou o efeito de subir, porque justamente este salmo vai retratar a respeito da vida de um salmista, e sendo este salmista que estava em uma das piores adversidades ou situações da sua vida. Este salmo, meus irmãos, vai tratar a respeito das profundezas da angústia e então levará este salmista para o final, para um nível alto de segurança. É um salmo maravilhoso para ser tratado com a igreja dos dias atuais. Fazendo as observações deste salmo, nós vamos ver que este salmo, o salmista, ele não fala a respeito de depressão, como muitos outros salmos. Este salmo não vai tratar a respeito do pedido por causa de uma doença que o salmista estava frequentando. Este salmo também não vai tratar a respeito da saudade que batia ao peito deste salmista, lembrando ou se recordando do seu lar. Este salmo, meus irmãos, também não vai tratar a respeito de uma tão grande perseguição, e nós vamos ver que o livro dos Salmos vai tratar a respeito de muitas perseguições que o povo do Senhor passou no passado. Mas, meus irmãos, este salmo e a verdadeira causa dele está ligada a respeito de um pecado que cometia a vida deste salmista. Então, este pecado, este salmo não trata a respeito de uma dor, de uma depressão, de uma angústia, perseguição, mas ele trata a respeito de um pecado praticado por a vida de outro. E diante de todos esses pontos, meus irmãos, nós podemos entender que absolutamente nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Porém, quando vamos fazer uma observação minuciosa da palavra de Deus, o profeta messiânico Isaías, escrevendo o capítulo de número 59, versículo de número 2, o verso de número 13, nós vamos ver que ele vai falar que os nossos pecados trazem um grande abismo entre nós e Deus. Os nossos pecados fazem com que haja uma separação entre nós e o Criador dos céus e da terra. Então, meus irmãos, nós vamos ver que este salmo vai tratar de um homem que padecia por causa de um pecado, mas o mesmo conhecia o Deus que ele servia, o Deus que ele adorava. E nós vamos ver que no final deste salmo foi o Senhor que não redimiu somente este salmista, perdoou dos seus pecados, mas é o mesmo Deus que derrama o seu perdão sobre a vida do seu povo. Este salmo pode ser dividido em 4 partes, do verso 1 ao verso 2, que trata sobre a morte e a vida, do verso 3 ao verso 4, da culpa para o perdão, do verso 5 ao verso 6, da escuridão para a luz, e do verso 7 para o verso 8, da escravidão para a liberdade. Observe comigo então a exposição deste salmo. Diz assim a palavra de Deus. Acompanhe comigo. Das profundezas clamo a ti. Meus irmãos, é muito interessante que logo este salmista, no início desse salmo, ele vai dizer que ele clamava ao Senhor das profundezas. Este salmista não está falando a respeito de clamar ao Senhor quando o mesmo está sobre o mar, mas quando ele fala sobre a questão das profundezas, ele está tratando aqui a respeito de alguém que busca por fôlego, de alguém que desesperadamente busca por ajuda, de alguém que
está tratando a respeito de um homem que não está naufragando, mas de um homem que já naufragou. Não de um homem que está para cometer um grande pecado ou muitos pecados, mas de um homem que já tinha praticado os tais pecados. E agora mesmo ele clama ao Senhor das profundezas, pois sabia que somente o Senhor que poderia perdoar os seus pecados. Meus irmãos, e nós podemos ver na própria palavra do Senhor grandes referências que tratam a respeito de grandes abismos frequentados pela vida de muitos homens. Nós podemos ver a respeito do profeta Jonas, que desobedeceu a Deus, não queria cumprir para que a vontade de Deus, mesmo foi lançado no mar e engolido por um grande peixe. Por lá ele ficou 3 dias, clamando e buscando ao Senhor e pagando pela sua desobediência. Há um outro homem também, chamado José. Nós vamos ver que José foi lançado sobre um grande poço, e o mesmo buscava pela presença do Senhor em um grande abismo. Meus irmãos, o salmista começa dizendo: das profundezas clamo a ti, Senhor. Por muitas vezes, meus irmãos, este salmo, logo de forma inicial, ele é aplicado às nossas vidas. De maneira inicial, meus irmãos, esse salmo, ele vem de encontro aos nossos corações, porque no momento mais difícil da nossa vida, no pecado praticado sobre as nossas vidas, o mais horrendo dos pecados, não há outro que possamos clamar a não ser o nosso Senhor. Charles Spurgeon diz algo maravilhoso a respeito desse verso do Salmo de número 130, que ele diz o seguinte: que nos lugares profundos geram profunda devoção, uma vez que os diamantes brilham mais em meio às trevas. Meus irmãos, o que Spurgeon está querendo dizer no verso de número 1 do Salmo 130 é que nos momentos difíceis das nossas vidas, quando nós conhecemos a Deus, buscamos a sua face, pedimos para o seu perdão, meus irmãos, há uma grande devoção que fazemos para com este grande Criador dos céus e da terra. E é claro que Spurgeon não está falando sobre a beleza de viver em pecado, não. Mas, meus irmãos, quando estamos no momento de pecado, quando pecamos e falhamos, procuramos buscar a Deus, pois sabemos que o perdão e a misericórdia e a salvação vem somente do nosso Senhor. Verso de número 2, ele diz assim: escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Meus irmãos, em primeira instância, o salmista não está pedindo para que Deus responda a sua oração. O salmista não está pedindo para que Deus derrame uma bênção sobre a sua vida. Muito pelo contrário, meus irmãos, o único pedido deste salmista é: Senhor, escuta, Senhor, a minha voz. O único pedido, meus irmãos, daquele que passou por um processo de pecado, por alguém que caiu, alguém que falhou, meus irmãos, não há outra coisa a se pedir, a não ser para que Deus pelo menos ouça a nossa voz. Meus irmãos, isso aqui vai de contra um ensinamento que é pregado em muitos lugares hoje, aonde muitos vão dizer que mesmo em pecado, mesmo em falha, mesmo transgredindo toda a lei, nós temos que clamar a Deus pedindo para que Ele derrame as bênçãos sobre o seu povo. Meus irmãos, mensagens como essas são contrárias à palavra de Deus. Quem sou eu, quem é você, quem somos nós para pedir para que Deus derrame sobre as nossas vidas as suas muitas bênçãos? Ah, meus irmãos, se fosse de Deus realmente derramar o que merecíamos, nós merecíamos o juízo do fogo. Merecíamos queimar de eternidade em eternidade. Mas, meus irmãos, o salmista diz: escuta, Senhor, a minha voz. Pelo menos escuta, Senhor, o meu clamor. Meus irmãos,
A súplica deste salmista era para que Deus olhasse para ele, considerasse o seu pedido, avaliasse o seu problema e nada mais. Das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz. Que salmo maravilhoso, meus irmãos. Que salmo pleno é esse de se observar os grandes pecados. Um homem que está vivendo pelo momento da morte, pois a morte ela vem por causa dos nossos pecados. O apóstolo Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo de número 2, versículo de número 1 ao verso de número 10, que nós estávamos outrora mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Mas quem é que nos dá a vida? O Senhor Jesus. Pela sua justificação e não pelas nossas obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Verso de número 3. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? O salmista aqui ele está perguntando a Deus: Senhor, se o Senhor fosse olhar os nossos pecados, se o Senhor fosse observar as nossas transgressões, se o Senhor fosse observar os nossos muitos delitos, Senhor, quem subsistiria? Em outras palavras, o salmista está dizendo: Senhor, se o Senhor for observar, ó Deus, os nossos pecados, quem sobrará para contar a história? Quem ficará para poder criar uma história? Muito pelo contrário, meus irmãos, o salmista diz: se o Senhor observar as iniquidades dos pecados, quem, Senhor, subsistirá? Romanos, capítulo de número 3, meus irmãos, aonde o apóstolo Paulo vai dizer que não há nenhum justo sequer. Não há quem entenda a Deus, não há quem busque a Deus, meus irmãos, porque todos se extraviaram e carecem da glória de Deus. Se observar, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Meus irmãos, o salmista está deixando muito claro que o meu pecado, que o seu pecado, ele seria impagável diante de Deus. Se dependesse da minha pessoa, da sua pessoa, se dependesse de nós para pagarmos este pecado, os pecados das nossas transgressões, meus irmãos, nós jamais conseguiríamos pagar a Deus os nossos muitos pecados. E Jesus vai falar a respeito disso na parábola do credor e do passivo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 23 ao versículo de número 35, falando a respeito da dívida que aquele homem tinha para com o seu Senhor. E buscando em alguns comentários, os mesmos vão dizer que as dívidas que aquele homem tinha para com o seu Senhor seria avaliada para poder conseguir pagar aproximadamente 150 mil anos para poder pagar aquela dívida. Aí, meus irmãos, eu te pergunto: quantos anos nós podemos viver? Nos dias de hoje, até nos tempos de Noé, nos tempos de Adão, não se passaram de 1000 anos, meus irmãos. E a palavra do Senhor Jesus, quando nós vamos fazer a conta matemática a respeito dos talentos, a respeito de tudo aquilo que aquele homem devia, seria necessário 150 mil anos para pagar aquela dívida. E, meus irmãos, o nosso pecado é muito maior do que aquela dívida, contada pela palavra do nosso Senhor. E, meus irmãos, Deus é um Deus santo, justo, não pode contemplar o pecado e não pode fazer vistas grossas, meus irmãos, ao pecado. Logo, por ser Deus o reto
juiz, ele deveria derramar sobre nós a respeito das nossas ciências. O juízo de Deus recairia sobre nós. Mas glória a Deus nas alturas. Bendito seja Deus nas alturas, meus irmãos. Porque lá em 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 2, ele vai dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo é quem faz propiciação pelos nossos pecados. Não teremos condições nenhuma de pagar, meus irmãos, sobre os nossos pecados. A dívida era grande, era alta, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele pagou o meu e o teu pecado. Ah, meus irmãos, bendito seja o nosso bom Deus por isso. Verso de número 4, o salmista vai dizer assim: contigo, porém, está o perdão para este irmão. Meus irmãos, o perdão não é uma conquista pelas nossas obras, mas é uma oferta da graça dos irmãos. Meus irmãos, o perdão é uma prerrogativa de Deus para com as nossas vidas. O salmista vai deixar de maneira muito clara aqui, meus irmãos, quando ele diz: contigo, porém, está o perdão. Meus irmãos, as coisas começaram a clarear aqui para este salmista. Assim como é, meus irmãos, a minha e a sua vida, estávamos nas profundezas, clamando a Deus, pedindo para que pelo menos Ele ouvisse a nossa oração. E no verso 4 o salmista diz: contigo, porém, está o perdão. Meus irmãos, eu tenho que te dizer algo aqui nesta noite para você que nos acompanha. O perdão não vem através dos apóstolos. O perdão não vem através dos profetas. O perdão não vem através de grandes concílios. O perdão não vem, meus irmãos, através de uma igreja, de um grupo. Não, meus irmãos. O perdão, ele vem do Senhor nosso Deus. O perdão está no nosso Deus, meus irmãos. É o Senhor que perdoa as nossas iniquidades. Verso de número 5, o salmista diz assim: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Meus irmãos, o salmista vai deixar muito claro aqui, no verso de número 5, em que ele está aguardando o perdão. Meus irmãos, ele não fala de um perdão vindo através de um rei. Ele não fala de um perdão vindo através de um profeta da sua época, não. Meus irmãos, mas o salmista vai dizer que a alma dele aguardava no Senhor. Ele vai dizer que a alma dele esperava e descansava no Senhor, meus irmãos. O salmista aqui não vai dizer que ele está aguardando por uma saúde ou a revitalização de sua saúde. O salmista não vai falar que ele está aguardando por uma tão grande prosperidade. Meus irmãos, o salmista não está falando que ele está aguardando por ouro e por prata. Não! Mas o salmista está aguardando o perdão no seu Senhor. E ele diz: aguarda o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Meus irmãos, a confiança do salmista está em Deus e na sua palavra. Quantas e inúmeras formas de confiança não é ensinada por ele? Quantas e inúmeras formas de segurança não têm sido ensinadas, infelizmente, dentro de muitas igrejas? E a IPB também não foge disso, infelizmente. Meus irmãos, nós temos que entender e procurar ensinar para a igreja do Senhor, para os nossos familiares, para os nossos amigos, que a nossa confiança deve estar guardada no Senhor e na sua palavra. Salmo 119, verso de número 2, vai dizer que bem-aventurados
que guarda os mandamentos do Senhor. Feliz é aquele que guarda a sua lei, os seus preceitos, meus irmãos. Mesmo em meio às adversidades, no momento caótico ao qual nós vivemos na face da terra, nós devemos aguardar no Senhor e na sua palavra. Verso número 6, ele vai dizer: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Meus irmãos, quem já trabalhou no período da noite sabe perfeitamente o que o salmista está tratando aqui. Ainda mais para quem já trabalhou na área da segurança, seja ela pública ou seja ela privada. Não há nada melhor que quando passa-se o tempo e o sol começa a raiar. Acaba que traz até uma certa segurança quando a gente começa a ver aquilo que estava escuro ser iluminado pela luz do sol. A gente se sente até como um super-homem, o sol chegou. É, meus irmãos, algo desejoso para as pessoas, para os guardas que trabalham pela madrugada e vê o sol raiar. Meus irmãos, é gratificante. Mas o salmista vai deixar aqui muito claro que a alma dele ansiava de maneira tão grande que superava a ansiedade dos guardas pelo romper da manhã. É por isso que ele fala por duas vezes, para que a gente venha entender a gravidade que o salmista está querendo expor a respeito desse verso. O salmista ele repete, meus irmãos, por duas vezes para nos mostrar a real situação que ele estava e agora em que ele está esperando e aguardando perdão e misericórdia. Ele diz: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Meus irmãos, essa repetição literária, ela é característica do estilo do Salmo de romagem. Salmo 42, verso de número 1 ao verso de número 2, vai deixar de maneira mais clara isso que o salmista está tratando, o anseio que está na sua alma. Salmo 42, verso de número 1 e 2 diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Meus irmãos, isso aqui é maravilhoso. Como eu disse, o salmista não esperava por ouro e prata. O salmista não esperava por uma cura, mas ele esperava pela presença do Senhor, que podia perdoar os seus muitos pecados. Verso número 7, ele diz assim: espere Israel no Senhor, pois do Senhor a misericórdia, nele copiosa redenção. Meus irmãos, agora o salmista vai deixar aqui a situação de maneira muito clara, a situação de maneira clara. Um homem que estava buscando a Deus pelo perdão do seu pecado, um homem que estava clamando a Deus para que perdoasse as suas iniquidades, agora por ter a sua alma descansando no Senhor, esperando no Senhor, ele já não fala que somente ele deveria esperar no Senhor, mas agora ele vai dizer o quê? Espere Israel no Senhor. Meus irmãos, aqui agora o salmista trata sobre toda uma nação, toda uma congregação a esperar no Senhor, meus irmãos. Isso é algo aplicado nas nossas vidas. Quando Deus nos perdoa pelos nossos pecados, quando Deus tem misericórdia e derrama o seu amor sobre as nossas vidas, meus irmãos, perdoando as nossas iniquidades, aí a gente entende de fato o tão grande amor do Senhor e qual é a nossa real situação de miséria. Sejamos sinceros,
Como é bom compartilhar a respeito do nosso Senhor. Recebemos o seu perdão, recebemos o seu amor. O salmista aqui, de maneira comum, ele diz: pedindo a Deus para que eu ouvisse a sua voz, esperando que o Senhor derramasse o seu perdão sobre ele. Mas agora, meus irmãos, o salmista entende que o perdão do Senhor não era somente para ele, mas era para todo o povo escolhido por Deus. O perdão do Senhor não é somente para mim, meus irmãos. O perdão do Senhor não é somente para você. O perdão do Senhor é para todos aqueles que Ele escolheu antes da fundação. Que maravilha, né? Não é só meu, mas é nosso. O povo escolhido por Deus. No Senhor, a misericórdia e redenção. Meus irmãos, o que é a misericórdia? Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 22 ao versículo de número 25, vai dizer que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Por que esse salmista não foi consumido? Por que eu e você não fomos consumidos? Por causa da misericórdia do nosso Deus. E ele vai dizer que não somente a misericórdia, mas no Senhor a gloriosa redenção. O que é a redenção? Redenção é auxílio, redenção é resgate, redenção é salvação. Há um grande teólogo chamado Jonathan Edwards que vai dizer no seu tratado sobre a obra da redenção que muitos cristãos mal informados são os que acreditam na possibilidade de auxiliar a Deus na obra da redenção. São bons cristãos, piedosos, porém estes ainda confundem o ato de salvação. Meus irmãos, o salmista está deixando muito claro aqui para nós, nos dias de hoje, para aqueles que leram este salmo, cantaram este salmo na sua época, que não precisamos de esperar da redenção de nenhum homem, nenhum profeta, de nenhuma religião, mas que possamos esperar a misericórdia e a redenção, a salvação somente do nosso Senhor. Meus irmãos, não há salvação fora de Deus. Não há perdão dos pecados fora de Cristo. Não há misericórdia fora de Cristo, meus irmãos. É tudo por Ele e para Ele. São todas as coisas. Um pecador que esperou por perdão e que ensinou uma nação a esperar também pelo perdão do Senhor. No verso de número 8, para finalizar assim, essa exposição, diz: é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Meus irmãos, salvados de um homem que começou dizendo: das profundezas clamo a ti, Senhor. Agora ele diz: é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Meus irmãos, o salmista finaliza essa canção, esse cântico, mostrando que não há outro Deus senão. Ele vai deixar muito claro, meus irmãos, que não há outro que possa nos redimir, não há outro que possa nos livrar, meus irmãos, do inferno, não há outro, meus irmãos, que possa livrar, meus irmãos, do pecador, de ser lançado no lago de fogo e enxofre. Meus irmãos, não há outro. É Ele quem, o nosso Senhor, que redime o seu povo. É Ele, o nosso Senhor, que perdoa as nossas iniquidades. É somente o Senhor, meus irmãos. Que possamos clamar ao Senhor, que possamos buscar ao Senhor na sua face, que possamos pedir ao Senhor que perdoe as nossas iniquidades, que possamos clamar ao Senhor para poder nos perdoar dos nossos pecados, que possamos, meus irmãos, desejar ao Senhor, ansiar pelo Senhor e pela sua.
essa exposição com uma pergunta do breve catecismo, a pergunta de número 36, o catecismo maior, que diz assim: quem é o mediador do pacto da graça? A resposta: o único mediador do pacto da graça é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o eterno Filho de Deus, da mesma substância e igual ao Pai, no cumprimento do tempo fez-se homem, e assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas perfeitas e distintas, e uma só pessoa para si. Meus irmãos, é o nosso Senhor Jesus que redime o mundo. É o nosso Senhor Jesus que perdoa as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai do céu, te louvamos, ó Pai, te agradecemos, Senhor, pelo teu tão grande amor, pela tua misericórdia, pela tua graça. Agradecemos, Senhor, Pai, por saber que é o Senhor que redime o teu povo. É o Senhor, meu Deus e meu Pai, que nos trouxe o auxílio, ó Pai, pois estávamos perdidos. Estávamos, meu Deus e meu Pai, mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Foi o Senhor que teve misericórdia do teu povo, Senhor. Ó Deus, quão grande era a nossa dívida, ó Pai, impagável. Mas o Senhor, Pai, enviou o teu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, ó Pai, para perdoar o teu povo. Ó Senhor, tão grande é a tua salvação, tão grande é o teu amor, tão grande, ó Pai, a tua graça e a tua misericórdia que nos alcançou, mesmo não sendo, ó Pai, merecedores de tão grande salvação. Agradecendo ao Senhor, Pai, porque o Senhor que redime o teu povo, e que possamos ensinar, ó Pai, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, aos nossos familiares, que do Senhor é que vem a salvação. Assim nós te louvamos, te agradecemos, em nome do Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, para finalizar, leitura do livro de Números, capítulo de número 6, versículo de número 24, 25 e 26, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe todos os irmãos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?